Boa noite, irmãos, paz do Senhor, mais uma quinta da palavra, apesar desse friozinho, graças a Deus estamos aqui novamente nesta quinta-feira para continuar com os estudos em cima do livro de David Powlison, A Graça de Deus no Seu Sofrimento. E hoje nós vamos falar no capítulo 5, que fala exclusivamente sobre Eu sou contigo para um propósito. Então nós sabemos que esse capítulo, o capítulo de número 5, é baseado na terceira estrofe do hino Que firme alicerce, que examina um dos mais profundos mistérios de Deus, como Deus nos encontra em nosso sofrimento, em nossa angústia, em nossas ansiedades, como Deus age em nossas vidas nesses momentos mais cruciais de nossas vidas, quando enfrentamos as tribulações, as dificuldades. Então que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, Nós vamos orar neste momento, logo depois nós vamos louvar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos capacite e que abençoe a tua vida aí, onde você estiver neste momento, que você possa realmente aprender mais um pouquinho sobre o que Deus faz na sua vida, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais cruciais de sofrimento, de angústia, que o Senhor trabalha na sua vida. O Senhor nunca está em silêncio, Ele trabalha. Então vamos orar neste momento. Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento que separamos, ó Deus, nesta quinta-feira, Pai, para ouvir a tua palavra, ouvir o teu recado para nós, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, Deus, e Senhor, faz com que os nossos corações estejam atentos neste momento, Pai, para receber a tua palavra, receber a porção da tua palavra, receber os teus ensinamentos, Deus. Senhor, que ao final desta live, Senhor, possamos, Pai, sair com os nossos corações realmente felizes, porque sentimos a tua presença e sentimos que o Senhor caminha lado a lado conosco, mesmo em meio ao sofrimento, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida, usa a minha boca neste momento. Teu Espírito Santo tenha livre acesso para falar aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações neste dia, Pai. Perdoa os nossos pecados e faz com que nos assentamos agora atentos e reverentes à mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos agora louvar o Senhor. Eu já peço aí para você abrir a palavra do Senhor em Isaías 43, versículo 2, tá? Que assim que terminar o louvor, nós vamos ler esta passagem e continuar o nosso estudo nessa noite. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui,
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Muito bem, irmãos, retornamos aqui, né? E como eu falei, vamos ler, para você que está chegando agora, não pegou o início, nós vamos ler Isaías 43, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Né? Que maravilha, né? A palavra do Senhor, né? E a estrofe do hino que nós estamos tratando hoje, né? Que firme alicerce, a estrofe ela vai dizer o seguinte: quando por águas profundas te chama a passar, rios de tristeza não transbordarão, pois serei contigo para teus problemas abençoar e tua mais profunda angústia santificar. Queridos, parece que as palavras de Isaías 43, verso 2, elas soam através das letras, né, das palavras dessa estrofe, deste hino, né, que firme alicerce. Né? Quando por águas profundas te chama a passar, rios de tristeza não transbordarão, pois serei contigo para teus problemas abençoar e tua mais profunda angústia santificar. Queridos, o fato é que há um propósito de Deus, né, em cada tribulação, e a gente não pode ignorar isso. Né? O texto citado de Isaías, ele fala sobre 3 situações, 3 etapas das nossas vidas que a gente passa quando a gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, pelo sofrimento. Né? Isaías fala que a gente passa primeiro pelas águas, né? Mas o Senhor é contigo, né? Passa depois pelos rios e finalmente pelo fogo. Né? Parece que o profeta ele vai descrevendo aqui as várias etapas, né, que nós passamos, né? E que nós muitas vezes temos que passar quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos sofrimentos. Né? E Paulo vai dizer lá em Romanos 5, verso 3, ele também vai descrevendo isso como se fosse um processo de amadurecimento espiritual, né? De maturidade espiritual, de maturidade cristã. Né? Quando passamos pelas tribulações, Paulo vai dizer que essa tribulação, ela produz paciência. E essa paciência, né, ela produz experiência, e a experiência, ela produz esperança, queridos. E a esperança, ela não traz confusão. O próprio Paulo vai dizer isso lá em Romanos 5,3. A esperança, ela não traz confusão, né, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações. Né? Que maravilha, assim, né? Que maravilha a gente ouvir isso, ler isso na palavra do Senhor. Isso é muito
confortante, é muito significativo para a nossa vida como cristã, para a nossa vida como peregrino aqui nessa terra, sujeito às mais variadas tipos de situações, de tribulação, de sofrimento, né? Temos também a promessa de que não seremos tentados, né, além daquilo que a gente pode suportar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer isso, lá em 1 Coríntios 10, 13, né? Ele vai dizer que não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Então, queridos, nosso sofrimento ele tem um propósito, né? Deus está conosco, né? E além disso, Deus, o sofrimento quando chega, quando se abate sobre as nossas vidas, Deus não permite, né? Deus dá um limite. Esse sofrimento ele vai até onde você tem condição de suportar, né? E Deus ele te dá um escape, né? Então, o que eu queria dizer com isso é que Deus ele se identifica com a gente, Deus se identifica comigo e com você no meu sofrimento, no seu sofrimento. Ele também age, ele também fala, e Deus nunca fica em silêncio, né, ou inerte durante o nosso sofrimento. É isso que Isaías está dizendo aqui para nós aqui, né? Quando passarem pelas águas, eu sou contigo, né? Quando passares pelos rios, estes não te submergirão, né? E quando passares pelo fogo, você não se queimará, e a chama não arderá em ti. Essa é uma promessa muito, muito, muito revigorante, muito que alegra muito o nosso coração, que dá conforto, que é significativo para as nossas vidas, saber que nosso Deus trabalha em nossas vidas nesses momentos. E é isso que Isaías está dizendo para nós aqui, né? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. O profeta aqui ele usa primeiramente da expressão águas, né? São os desafios diários que nós enfrentamos na nossa vida, né? As nossas dificuldades, né? As angústias, as tribulações que enfrentamos no nosso dia a dia, né? Ninguém está livre disso, né? E essas dificuldades têm o propósito de moldar o nosso caráter, né? Nosso caráter espiritual, fazer com que a gente cresça, amadureça, né, na presença do Senhor, fazer com que a gente chegue mais perto do Senhor, né? Mas nós só alcançaremos o êxito almejado e necessário se perseverarmos, né? Pois a tribulação produz esperança, foi isso que nós lemos lá em Romanos 5,3, né? Para sermos vitoriosos na tribulação, precisamos perseverar, e só assim nós vamos alcançar a experiência, né? Depois ele vai dizer também que quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando Isaías falou aqui de rios, é óbvio que ele está se referindo a um sofrimento maior, né? Uma situação um pouco mais difícil, né? Que a gente está sujeito a enfrentar, um pouco mais difícil do que as águas, né? Aqui ele está falando de uma tribulação maior, de um sofrimento maior, de uma gravidade maior, né? E é isso mesmo que acontece em nossa vida. Primeiro vem as águas, né? Depois os rios, né? Mas para que você e eu, a gente possa ter essa experiência de não ter se afogado nos rios e dar esse testemunho, é preciso que a gente persevere, né? Quando estiver apenas nas águas, você tem que perseverar. E quando chegar aos rios, você vai passar vitorioso, né? E você terá um testemunho para contar quando você enfrentar os rios, né? Porque o Senhor está contigo, né? E aí você vai chegar, né? Vai chegar mais um pouquinho à frente nesse versículo. Isaías vai dizer que quando passares pelo fogo, não te queimarás. Isso é muito forte, irmãos. O fogo fala aqui de um sofrimento mais elevado, uma provação que muitas vezes parece ser impossível da gente passar, impossível da gente suportar, né? Mas quando a gente fica firme no Senhor, quando a gente persevera, a gente adquire essa experiência, né? E essa experiência ela produz a esperança de que venceremos as tribulações seguintes nas nossas vidas. E só é perseverante quem já passou pelas turbulências da tribulação, né? Então, como saberemos se nós teremos condição de passar, né? Se o Senhor vai estar com a gente neste momento, se a gente não experimenta, né, passar
por esse sofrimento esperando no Senhor. Só tem experiência quem já perseverou, e a esperança é uma virtude peculiar daqueles que já tiveram a experiência da companhia e do consolo maravilhoso do Senhor Jesus, principalmente quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, né? E é isso que David Powlison ele quer nos mostrar através desse capítulo, né? A graça de Deus, através desse livro, a graça de Deus no seu sofrimento. E o seu sofrimento ele tem um propósito, né, na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida através do seu sofrimento, né? Nele Deus declara novamente a sua promessa fundamental, dessa vez com um olhar mais para o futuro, né? Quando ele diz que eu serei contigo. Então, queridos, isso é muito significativo. Significa que quando chegar a provação, quando chegar o sofrimento, Deus é contigo. E o que exatamente significa isso, né? Quando Deus fala que Ele é contigo? Será que Deus quer somente quer abençoar você, santificar você em meio aos seus sofrimentos e em meio às suas aflições? Ou ao prometer isso, Deus explicitamente não quer dizer que Ele fará com que o seu sofrimento seja amenizado ou seja confortado, ou trará sentimentos calorosos para você no meio a essa tribulação, como um amigo que estivesse ao seu lado nesses tempos difíceis, né? Mas, queridos, Deus ele está do seu lado e Ele se importa e Ele desempenha um papel fundamental, um papel ativo e poderoso durante esse processo de sofrimento, durante esse processo de angústia, de tristeza, né? E isso é muito significativo para a gente quando a gente pensa por esse lado, né? Que Deus está conosco, Deus quer nos moldar, Deus quer trazer para nós a maturidade de viver uma vida realmente na presença do Senhor, né? De viver realmente uma vida confiados no Senhor. Isso é muito confortante, isso revigora, né, a nossa vida espiritual, né? E David Powlison ele vai tratar de dois pontos assim, muito interessantes nesse capítulo, né? O primeiro ele vai falar sobre o cuidado soberano de Deus pelos seus. Né? Cuidado soberano de Deus pelos seus. Né? E depois ele vai falar sobre a confiança da alma no cuidado soberano. Primeiro tem o cuidado de Deus, cuidado soberano de Deus. E depois tem a confiança, né? A nossa alma ela confia nesse cuidado. Né? Deus cuida e a gente confia. E é isso que a gente tem que fazer para viver nesses momentos difíceis, nesses momentos de sofrimento terríveis, né? E o primeiro ponto ele vai dizer isso, né? Essa estrofe ela completa o significado com 4 vastas verdades, né? 4 maneiras que ele personaliza no detalhe, né, aquilo que está fazendo, né, em nossa vida, ou aquilo que ele fez, por exemplo, na vida de Israel, nos momentos em que ele trabalhou este povo, nos momentos em que ele moldou o caráter de um povo, né? Através do sofrimento, através do deserto, né? Ele moldou, e é assim que ele quer moldar as nossas vidas. E para isso ele usa, né, 4 verdades significativas nesse primeiro cuidado soberano de Deus pelos seus. O primeiro é: o próprio Deus nos chama às águas profundas. O próprio Deus nos chama às águas profundas, irmãos. O segundo é: Deus estabelece um limite para as suas tristezas. Ah, que maravilha, né? E o terceiro é: Deus está com você ativamente fazendo bem através do nosso sofrimento, através do seu sofrimento, do meu sofrimento. Deus está trabalhando ativamente para fazer com que esse sofrimento ele se transforme em um bem maior, né? Um bem maior em nossas vidas, que é a total dependência do Senhor, né? No contexto das ocasiões angustiantes, Deus te transforma. É isso que o autor do livro, o autor desse capítulo, ele quer falar para você. Esse propósito no sofrimento é para que você seja transformado, é que para você seja habilitado, né? Para que você seja um cristão cascudo, né? Como as pessoas falam, né? Experiente nas dificuldades da vida. E quando Deus faz isso comigo, com você, Ele tem um propósito com isso, né? Porque que a gente sirva, né, de lição, sirva de experiência para outras pessoas que têm dificuldade em passar pelas aflições, que têm dificuldade em passar pelos momentos difíceis, né?
E isso é algo, queridos, é realmente arrebatador, né? A soberania elevada e proposital. Um grande Deus que se aproxima para falar com ternura, trabalhar pessoalmente nas nossas vidas. Assim como o oleiro trabalha o barro para fazer vasos, né, bonitos, perfeitos, assim Deus trabalha em nós para fazer de nós vasos cheios da graça de Deus. Né? Isso é maravilhoso, né? Em outras palavras, né, seus maiores sofrimentos não acontecem por acaso. Né? Não é miséria sem propósito, não é sofrimento sem propósito, né? Não é má sorte, como alguns falam, e outros até falam em tragédia, né? Mas a tragédia, queridos, ela significa ruína. A tragédia significa ruína, destruição, queda, um final infeliz, um final sem redenção. Né? Sua história de vida pode conter muitas vezes miséria e sofrimento ao longo do caminho, mas no final, em Cristo, né, sua história de vida provará que mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a dificuldade, provará ser uma história com final feliz. É isso que João fala lá em Apocalipse 21:4, né? Está escrito lá: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Você confia nessa promessa do Senhor? Aí você que está passando por um sofrimento extremo, por uma angústia extrema, você confia nisso aí, que Deus está falando para você, que no final haverá um final feliz, haverá um final para sempre na presença do Senhor. Foi isso que João escreveu aqui em Apocalipse 21, verso 4. Né? Queridos, as pessoas muitas vezes elas perdem esse ponto, né? Elas não entendem esse ponto da soberania de Deus. Elas pensam que muitas vezes o sofrimento é fatal, é fatalista, ou é determinista, né? Os propósitos soberanos de Deus não incluem o objetivo de fazê-lo simplesmente aceitar seus problemas. Né? Ele não está interessado em lhe oferecer alguma perspectiva cognitiva para ajudá-lo a passar por uma fase difícil. Né? Cada verso dessa estrofe se refere cuidadosamente à dor de sofrimento profundo. E é aí que Deus fala urgentemente, né? Não com frieza e indiferença, né? Sobre as águas profundas, rios de tristeza, problemas, né? Fogo, profunda angústia. Né? Os rios de miséria não vos transbordarão. Esses rios varrem e levam, lavam e levam muitas vezes embora, né, muitas coisas que a gente precisa deixar. As mazelas que a gente precisa muitas vezes deixar de lado. Né? E esses rios, eles levam tudo isso das nossas vidas. Ele nos ensina que nós devemos abandonar essas coisas que trazem sofrimento e se agarrar, se achegar ao Senhor. Né? Sua angústia mais profunda é profundamente angustiante. A gente sabe disso, né? Que isso às vezes acontece. Né? Mas o Deus que te ama é Senhor da sua tristeza. Deus é Senhor. Ele o chama para passar até mesmo por essa dificuldade, porque Ele quer te ajudar, Ele quer moldar. Ele tem um propósito na sua vida durante esse momento de tristeza, de sofrimento. Né? Ainda que a miséria ela pareça impossível de se passar, impossível de se suportar, ainda que a miséria devaste e retire as nossas esperanças, né, terrenas, Deus estabelece um limite. Né? Nós lemos isso aí no início. Né? Mas esse limite não é onde eu e você estabelece. Né? Não é eu e você que estabelece. Né? Deus é que estabelece esse limite. Ele o convence de que dessa dificuldade ela vai se tornar bem em sua vida, além de tudo que você possa pedir, imaginar ou pensar. Essa dificuldade ela vai trazer isso na sua vida, vai trazer um bem maior, um bem que você não consegue imaginar, não consegue pensar, que você não consegue ouvir. Né? Porque é isso que está dizendo lá em Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmãos, é maravilhoso a gente ouvir isso.
É maravilhoso a gente ouvir, porque a gente sabe que a gente vai passar realmente pelo vale da sombra da morte, né? A gente vai passar por um local repleto de sentimentos, muitas vezes até de inimigos, né? A gente faz inimigo na nossa vida cristã. Mas o mais gostoso disso é que a palavra de Deus, ela diz que, passando por esse vale, certamente bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Durante a sua caminhada, durante a minha caminhada, durante a nossa caminhada em direção à casa do Pai. Olha que maravilha, irmãos. Bondade e misericórdia nos seguirão. Isso é muito significativo, isso é muito revigorante, né? Aqui muitas vezes a gente não entende, né? O porquê a gente passa por sofrimento, né? Mas você precisa apenas confiar no Senhor e aceitar que Deus está trabalhando, né? Não ignore esse sofrimento, né? Lembre-se da verdade, cinge os seus ombros, né? Adeque-se ao momento em que você está passando e passe pela prova, passe pela dificuldade, mas confiando no Senhor, dando glória a Deus, porque Ele é maior do que todos os nossos problemas, do que todas as nossas dificuldades. A Bíblia ela vai dizer que Deus é tremendamente comprometido com o bem de seus filhos, né? E a gente muitas vezes não entende isso, mas poxa, como assim bem se eu estou passando por dificuldade, se eu passo pelo vale, se eu passo por aflição, se eu passo por dor, fome? Mas Deus, Ele cuida. Deus, Ele te usa nesses momentos, Ele te sustenta nesses momentos. Por mais que muitas vezes a gente não entenda isso, queridos. Por mais que muitas vezes a gente até ignore isso e entrega, né, as dificuldades, se entrega às dificuldades. Mas Deus não quer isso para nós. E é isso que a gente viu aqui nesse primeiro ponto aqui, que Deus, Ele tem um cuidado soberano sobre a minha e sobre a sua vida. Esse foi o primeiro ponto do nosso estudo nessa noite. Nós vamos passar agora para o segundo ponto, que fala sobre a confiança da alma no cuidado soberano de Deus, né? Aí tem um texto que eu gostaria que vocês pudessem abrir aí e ler. Está lá em 1 Pedro 4, 19, que diz assim: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. É uma palavra assim, que soa, né, tranquila, né, que soa confiante, né? E essas palavras de Paulo, né? Mas será que se Paulo está dizendo para a gente aqui, que ele está ensinando que a gente deve, nesses momentos, haver um distanciamento tranquilo e uma autodisciplina obediente durante esse processo de sofrimento? Será que a gente deve agir, que vida, né? Já que estou sofrendo e a vontade do Senhor, eu vou sofrer, né? Irmãos, não importa, né, o que você está passando, o que você está sofrendo. O que importa é que Deus está no controle, né? Por mais que a gente pense, a gente se entregue, né, o que Pedro quer ensinar aqui não é nada disso, né? Não importa, né, o sofrimento, né? Muitas vezes a gente pensa que estou passando por esse sofrimento, mas Deus, Ele não está ligando para mim, não está olhando. Não é isso que Paulo quer dizer aqui, né? Aparentemente, ele fala de uma tranquilidade, de uma confiança. Encomende as suas almas ao Senhor, né? Mas como a gente encomenda a nossa alma ao Senhor, né? Esse encomendar de alma que Paulo fala, que Pedro fala aqui em 1 Pedro 4,19, como é esse encomendar de alma, essa entrega de alma aqui? É interessante que há um texto em Salmos 28, que eu vou ler aqui para vocês, que vai falar como deve ser a gente deve viver assim, resignado, durante o sofrimento, não tem jeito mesmo, o Senhor está cuidando. Mas basicamente não foi isso que Davi, né, no seu sofrimento, ele agiu, né? Ele diz assim em Salmo 28: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova.
Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Davi aqui, ele fala com o Senhor, ele busca no Senhor, né? E com certeza essas palavras, né, diferente do que a gente leu aqui em 1 Pedro 4,19, elas não são calmas, serenas e tranquilas, né? Davi não ensaia mentalmente aqui, né, o fato de que Deus está no controle e a fim de prosseguir tranquilamente com uma postura inabalável. Ele diz, e isso é um grande problema, Senhor. É isso que ele fala para Deus: Senhor, isso é um grande problema. Eu estou com um grande problema, estou angustiado e o Senhor precisa me ajudar. Eu preciso de Ti. Tu és a minha única esperança. É assim que Davi, ele ora significativamente, pedindo algo, que ele precisa de força, ele precisa que o Senhor o ajude a passar, né, por este momento, né? Essa súplica de Davi, ela significa realmente pedir, né? Mas a súplica, ela não ensina mentalmente uma perspectiva tranquila sobre os nossos problemas, sobre os problemas da vida, né? O soberano Deus não tem intenção de que você mantenha o status quo, ou o famoso deixa a vida me levar, né? Uma canção aí que diz, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, enquanto você sofre, né? O Salmo 28 não é um tempo a sós, né, e tranquilo com Deus, é um tempo tranquilo, em ordem com Deus, não é um tempo de luta realmente, é um tempo de busca do Senhor, de súplica, né, de um coração que realmente necessita da vontade, necessita do agir de Deus, necessita de buscar no Senhor a força que precisa para viver. À medida que o Salmo 28 se desenrola, Davi nomeia especificamente o problema pelo que está passando, pelo problema que ele está passando, né? Do que ele realmente tem medo, do que traz intranquilidade à sua vida, né? Sua confiança no cuidado soberano de Deus se transforma em confiança contente, né? É a sua fé se desenvolvendo em amor pelo Senhor, em amor por aquele Deus que ele confiava tremendamente, que ele tinha tido experiências maravilhosas com o Senhor e podia falar assim na presença do Senhor, porque ele sabia no Deus que ele cria, né? Segundo, também você pode observar no Salmo 10, que expressa confiança no Senhor. Por que te conserva longe, Senhor? Por que te conserva longe? Por que te escondes no tempo da angústia? Parece que Davi está dizendo aqui: Senhor, o que está acontecendo? Por que te escondes no momento da angústia? Para o salmista aqui, Deus parecia um Deus distante do seu problema, né? E Deus não está distante dos nossos problemas. E o Paulo vai dizer que tanto os estoicos quanto os acusadores têm uma visão mecânica do controle soberano de Deus, separando os seus propósitos. Para os estoicos, o controle de Deus sobre o sofrimento racionaliza o distanciamento frio, né? E para os acusadores, torna-se motivo de acusações acirradas, né? Quando nós sofremos ou quando nós somos surpreendidos por um problema, por uma doença, né? Quando nós somos surpreendidos por uma doença, em um ente querido, em um filho, quando nós somos apanhados por uma doença incurável, né? Ou quando nasce uma criança com um problema, uma criança especial, logo o casal questiona o Senhor, né? Por que, meu Deus? Então muitas vozes aparecem nesse momento para questionar, dizendo: o que você está fazendo na igreja, né? Por que você está servindo a esse Deus, né? Se Deus é tão bom, né? Por que Ele permitiu que isso acontecesse na sua vida? Onde está Deus que não acaba com o sofrimento? Mas o salmista, em vez de acusar Deus, ele toma tempo para pensar cuidadosamente sobre os processos de pensamento, né, que se abate sobre a vida tanto do cristão como do ímpio, né? Ele pensa em como a mão de Deus ela repousa de maneira diferente sobre a minha vida, sobre a vida do cristão, sobre a vida do servo sofredor e sobre a vida dos ímpios, né? Isso está lá em Salmos 10, de 12 a 18, né?
finalmente o Salmo 22:1 e o 31:5, eles foram audíveis na boca do Senhor no momento de sofrimento, né? Porque esses salmos estavam realmente no coração do Senhor, quando ele encomenda a sua alma a Deus. Jesus dificilmente ele ignorou seus sentimentos, querido. Assim como Davi, que mostrava para o Senhor os seus momentos de dificuldade, lutava com o Senhor os seus momentos de dificuldade. Assim, o Senhor também, Jesus, ele fala com Deus, ele fala para o Senhor: Senhor, por que me abandona? Por que, Senhor, me desamparaste nesse momento? Mas o Senhor não desampara, o Senhor não desampara, o Senhor está conosco, né? Jesus, ele cria no Pai, ele cria que o Pai não tratava com leviandade ou com indiferença a sua dor ali na cruz, como não trata também com leviandade nem com indiferença a nossa dor. Que Deus não se afasta dos nossos problemas, não. Que Deus não se distancia de nós nos nossos momentos de dificuldades e ignore as nossas necessidades, né? Ele não nos abandona, ele ouve e age, né? Diferentemente das pessoas que se afastam e que muitas vezes justificam o sofrimento do outro como se fosse castigo pelo pecado. Você se lembra da história de Jó? Jó estava sendo acusado até de iníquo, de esconder pecado, de esconder falhas, né, de esconder pecados secretos. Né? Ele foi acusado disso, né? E ele, nesse momento, ele sente profunda angústia e amargura. Mas ele falou honestamente com Deus sobre os seus sentimentos. Talvez querendo extravasar ou as suas frustrações, ou demonstrar para o Senhor, né, e justificar para Deus o seu modo de viver diante dos seus problemas, diante da sua dor, justificar isso diante de Deus. Ele fala diretamente com Deus, embora tenha vivido uma vida justa e íntegra, a Bíblia vai dizer isso, né? Ele chegou a duvidar e se valeu apenas de viver dessa forma, chegando a um perigoso momento de sugerir que Deus não se importava com ele e nem estava sendo justo para com ele, naquele momento ali de dor e sofrimento, onde ele perde tudo, né? Perde a sua família, seus filhos, seus bens. Queridos, nós precisamos ter cuidado, né, de não pecarmos, né, tentando justificar diante de Deus o nosso sofrimento, o nosso momento de sofrimento, o nosso momento de angústia. Né? Deus não nos olha com um olhar crítico, né? Ao contrário, Deus olha-nos com um olhar de amor, né? Com um olhar de misericórdia. E Jesus, queridos, ele se identifica conosco em nossos sofrimentos. Né? Ele sabe o que é sofrer. Quem melhor do que Jesus sabe o que é o sofrimento? Jesus foi morto, bateram nele, né? Colocaram uma coroa de espinhos, zombaram dele, né? Fizeram ele carregar a sua cruz, pregaram na cruz. Então Jesus sabe o que é sofrer, e ele sabe o tamanho do sofrimento que nós podemos suportar. Por isso que ele está ao nosso lado, por isso que ele está contigo, por isso que ele está comigo, né? O ato final de confiança de Jesus foi expresso nas palavras do Salmo 31:5, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nas tuas mãos eu entrego a minha alma, né? Fora do contexto de sofrimento extremo de Jesus na cruz, essas palavras até podem parecer calmas, serenas e tranquilas, né? Mas no contexto da cruz, né, elas são tudo, queridos. Elas são tudo, menos como sendo palavras calmas, serenas e tranquilas, né? Mas palavras de dor, né? Palavras de sofrimento, mas palavras de alguém que confiava no seu Pai, de alguém que confiava que tinha um propósito a cumprir, né? Por isso ele sofre, ele passa por tudo aquilo ali e é vitorioso, porque no final de tudo ele entrega ao Senhor: aqui está a minha vida, entrego em tuas mãos, em prol de cada um pecador, em prol de cada um filho teu, Senhor. Então ele entrega ao Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está cumprido, está consumado. Em meu sofrimento está consumado aquilo que o Senhor havia pedido, o propósito, o plano do Senhor para o ser humano, o plano do Senhor para a minha vida foi cumprido através da minha morte,
na cruz do Calvário. Aqui a fé demonstra confiança em meio ao perigo, em meio à angústia terrível, né? 1 Pedro 4,19, que lemos há pouco, ele vai usar o mesmo sentido de Salmo 31,5, quando descreve: encomendem suas almas a um fiel Criador. Pedro nos chama intencionalmente ao padrão da fé angustiada de Jesus na cruz. Irmãos, a providência soberana e elevada de Deus em todas as coisas, ela traz paz, ela traz confiança. Razões para o desespero vão desaparecer das nossas vidas. E muitas vezes a gente não entende, né? Muitas vezes a gente olha para a vida de uma pessoa, para a vida de um irmão, e vê aquela pessoa sofrendo, angustiada, passando pelo vale da sombra da morte, e aquela pessoa alegre, feliz, né? Demonstrando serenidade, demonstrando tranquilidade, demonstrando que uma vida vitoriosa, uma vida que não está derrotada em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio à dor, porque essa pessoa ela vive na expectativa de que Deus é o seu resgatador, de que Deus é o seu fiel provedor. E é isso que a gente precisa entender. Quando passamos pelo sofrimento, quando passamos pelo vale da sombra da morte, nós não estamos passando por um acaso. Nós não estamos sofrendo por um acaso. Nós estamos sofrendo, nós estamos passando pelo vale, porque Deus tem um propósito maior nas nossas vidas. Então, queridos, não abandone o seu sofrimento, não se entregue, faça como Davi, lute: Senhor, eu estou com um problema, Senhor, eu estou angustiado, Senhor, aqui está a minha vida, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, me mostre o caminho, Senhor, me mostre como suportar isso, porque eu não estou aguentando mais. Lute com o Senhor, vá, não desanime, não se entregue. Deus precisa usar a minha vida e usar a sua, mas para isso Ele quer moldar em nós um caráter de cristão verdadeiro, um cristão que confia no Senhor, um cristão que, se tiver que se entregar à morte, ele vai fazer isso confiando que a nossa vida aqui é passageira, que o melhor está por vir, Irmãos, Deus pode até te dar o melhor dessa terra, mas o melhor dessa terra é viver sempre na presença do Senhor. Não importe as dificuldades, não importe o sofrimento, o tamanho da dor. O que importa é saber que Deus tem um propósito em tudo isso, né? E que no final, como diz Apocalipse 21:4, você vai morar com o Senhor num lugar muito melhor, num lugar onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá sofrimento. Tudo isso ficar para trás, é o que diz lá. Tudo isso ficaram para trás. Então viva confiante nisso. Agarre-se nessa promessa, agarre-se no Senhor. E não desanime. E não entenda que o seu sofrimento é uma situação que não tem jeito, que é fatalista, que você está determinado a sofrer e vai sofrer o resto da sua vida. Não, irmãos. Não. Sua vida não é para isso, mas é para uma experiência muito maior com o Senhor. Não espere no Senhor somente aqui nessa terra. Não espere que a recompensa que Deus tem para você é somente aqui nessa terra. Mas é maior, é muito além disso aqui. É na eternidade com o Senhor. Então, queridos, com isso nós vamos concluir. E é interessante, antes de concluir, falando da vida de Jó, né? Jó, ele passou por tudo aquilo ali, né? Era um homem íntegro, reto. Ele achava até que ele não era pecador, né? Mas ele era pecador, como eu e você, né? E no final da experiência de Jó,
ele conhece o Deus que ele não conhecia ainda, que ele conhecia de ouvir falar. Né? Ele conhecia daquilo que ele já ouviu, de que ele tinha ouvido. Mas no final da sua vida, no final da trajetória do seu sofrimento ali, ele aprendeu, né? Ele aprendeu a conhecer Deus de uma maneira muito além da teoria. Ele começou a conhecer Deus na prática. Queridos, não tem coisa mais maravilhosa do que quando a gente conhece o Senhor na prática do dia a dia, na experiência, né, de sermos moldados, de sermos capacitados pelo Senhor. Né? É isso que a gente viu na vida de Paulo, o servo que sofreu terrivelmente, mas para ele, aquilo ali era ganho, porque ele estava fazendo a vontade do Senhor, ele estava no centro da vontade do Senhor, e ele entendeu que o sofrimento que ele passou era para glorificar o nome do Senhor. E é isso que eu e você precisamos entender hoje, estudando esse capítulo desse livro, a graça de Deus no seu sofrimento. Concluindo, nós vamos finalizar que o encomendar suas almas ao fiel Criador de Pedro usa a mesma palavra grega, aquela utilizada por Jesus na cruz, né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? Então, Pedro, mais uma vez aqui, nos chama intencionalmente ao padrão da fé angustiada de Cristo lá na cruz do Calvário, né? Entender também que a providência soberana e elevada de Deus em todas as coisas tira o pânico da vida. Quando você vive, quando você entende isso, você vive sereno, tranquilo. Queridos, é fácil? Não é. Mas para isso é que a gente precisa confiar em Deus. Para isso é que a gente tem que depositar a nossa confiança no Senhor. Porque as razões para o desespero com certeza vão desaparecer. Quando a gente entende isso corretamente, quando a gente entende isso de uma forma diferente, né? Que o sofrimento, que a dor, né? Quando entendemos isso, nós vamos agir de forma diferente, né? É interessante que nós vemos também no Salmo 101:3 que a confiança do homem que entrega ao Senhor a sua alma, a confiança do homem que entrega a sua vida ao Senhor, que sabe que o Senhor é quem cuida, né? Ele vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga ao Senhor. Olha que maravilha, tudo. Salmo 102:1 vai dizer: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Confiança, né? Senhor, ouve a minha oração. Saber que o Senhor ouve a nossa oração, que o nosso clamor não para, né, no teto da nossa casa, né, mas ele chega, Deus recolhe o nosso clamor, Deus cuida, né? Isso que o salmista quer passar aqui para a gente aqui, isso é o testemunho de uma vida santificada, de uma vida experimentada nos momentos de dores e dificuldades, né? Porque Cristo, ele se opõe impetuosamente contra o esfriamento, contra o distanciamento, né? Contra uma vida que se entrega e não luta, né? Diante dos sofrimentos, de uma vida que se entrega e não luta diante das dificuldades, né? É o oposto do que ele é. Jesus, ele ensina a experimentar a vida de maneira correta e maravilhosa e vibrante, mesmo que seja uma vida de um servo sofredor, né? Que é neste momento que nós vamos crescer, é que nós vamos experimentar a boa mão do Senhor moldando, né? Quando o olheiro, ele percebe que o vaso, ele está torto, ele vai e destrói, ele não tenta consertar, ele vai lá e destrói, ele faz de novo. E muitas vezes esse destruir, esse amassar dói, realmente dói. Mas é necessário muitas vezes, né, o Senhor moldar, fazer de novo, por mais que doa, né, que seja doloroso, mas é necessário, queridos. Por último, lembre-se que Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Se você estiver comigo, vocês também vencerão.
porque eu sou contigo, diz a palavra do Senhor. Irmãos, vale a pena sermos perseverantes durante esse processo de sofrimento e tribulação. Porque, olha que coisa maravilhosa, as aflições desse tempo presente não são para comparar, não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Amém, irmãos? Amém, querido? Acho que com isso eu não preciso falar mais nada. As aflições desse tempo presente, a angústia, a dor, a mais profunda dor deste tempo, desse sofrimento que você tem passado, você não pode comparar com a glória que está revelada, que está reservada para nós em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça as nossas vidas, que nós possamos ser castelo forte nas mãos do Senhor. Vamos orar. Antes de orar, queridos, eu gostaria de lembrar você que logo após, terminando aqui a Quinta da Palavra, nós teremos a nossa reunião de oração. Então, fique conosco, vamos orar ao Senhor, vamos colocar aí as nossas dificuldades na presença do Senhor, vamos buscar ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Também queria lembrar você da União de Homens, que sexta-feira, amanhã, às 19h30 lá na igreja, no templo, nós vamos ter o nosso PG, o nosso encontro. Tem sido maravilhoso. Nesses encontros nós temos ouvido a palavra do Senhor, nós temos compartilhado vida, compartilhado muitas vezes sofrimentos, compartilhado muitas vezes dificuldades, que a gente tem como cristão, mas é ali que a gente trata isso entre nós. É ali que a gente se fortalece na presença do Senhor. Quando a gente divide com os nossos irmãos as nossas dores, angústias, dificuldades, e ali a gente cresce junto. Então não deixe de participar com a gente não, tá? Vai lá amanhã na igreja, 19h30, eu te aguardo lá, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso que passamos aqui na Tua presença, Senhor. Deus, que nós possamos entender, Pai, que neste mundo nós teremos aflição. Deus, nós teremos aflição, sim, Senhor. Teremos dificuldades, teremos dor, teremos sofrimento. Senhor, teremos momentos de vale, momentos de vale da sombra da morte. Mas, Senhor, que nós possamos entender, Pai, que nós vamos passar por tudo isso, porque o Senhor vai nos acompanhar. Bondade e misericórdia nos seguirão, Senhor, todos os dias da nossa vida, durante a nossa caminhada, Pai, até a nossa morada final, que é aí com o Senhor, Pai. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, Deus, assim como Davi colocou para o Senhor as suas dificuldades, a sua fraqueza, a sua dependência. Quando ele orou, o Senhor, fervorosamente buscando ao Senhor, Senhor, que o Senhor nos ensine, Pai, que as nossas dificuldades, que os nossos sofrimentos são para um propósito maior em nossas vidas, são para um bem maior em nossas vidas, Pai. São para o nosso amadurecimento, são para aumentar a nossa fé, são para aumentar o nosso prazer em confiar no Senhor, o nosso prazer em saber que nós entregamos as nossas vidas ao cuidado do Senhor, e é o Senhor quem cuida de nós. Senhor, ensina-nos a sermos dependentes de Ti, Pai. Deus, que nós não venhamos a confiar no nosso braço forte, Senhor. Que nós não venhamos a confiar, Senhor, naquilo que nós temos condição de fazer, Pai. Mas que nós venhamos a confiar na Tua soberana e potente mão, na Tua soberana e no Teu soberano e potente propósito sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado por esta quinta da palavra, Senhor. Entrego tudo em Tuas mãos, entrego a vida dos nossos queridos irmãos, do nosso pastor Felipe, dos nossos pastores, nossos oficiais, para que o Senhor esteja abençoando, Pai. Que nós possamos caminhar sempre firmes e constantes na obra do Senhor, Pai. Firmes e constantes na presença do Senhor, Pai.
É isso que eu te agradeço nesse momento, porque sei que o Senhor tem feito isso em nossas vidas, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até daqui a pouco, então, na nossa reunião de oração. Fique com Deus, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.